Olá, bom dia. A importância da zona costeira brasileira pode ser evidenciada em vários aspectos, seja pelo mosaico de ecossistemas que abriga enorme biodiversidade ou pelos divergentes interesses econômicos conflitantes associados a uma desordenada expansão urbana. O Rio Grande do Norte fica disposto numa zona litorânea em que predomina dois cenários. De um lado, o mercado turístico e do outro, a consequência da apropriação inadequada do meio ambiente. E para falar sobre esse tema, como se dispõe a Costa Marinha Potiguar, o Diálogo Plural de hoje vai conversar com Lígia Rocha, que é doutora em Ecologia e coordenadora do projeto Ponta de Pirangi. E temos também a participação do coordenador do Sinteste, Tiago Linca. Bom dia, Lígia. Bom dia, Tiago. Bom dia. Para a gente falar para o nosso telespectador que talvez grande maioria vai à praia, né, frequenta o nosso litoral, tem a propaganda do turismo que mostra todo o nosso litoral potiguar, mas não especifica, claro, os problemas enfrentados nessa nossa belíssima costa potiguar. Quando a gente olha para o Rio Grande do Norte, que possui 400 quilômetros de costa, como se apresenta essa biodiversidade do nosso estado? Então, o nosso estado tem uma biodiversidade rica, né? São várias espécies de peixes, de invertebrados, de algas, e a gente tem também uma costa com inúmeros ecossistemas, né? Então a gente tem as praias, a gente tem todas as formações recifais associadas, então faz parte do da nossa cultura litorânea, por exemplo, tomar banho nas piscinas naturais. E elas só existem porque a gente tem essas formações recifais ao redor da costa como um todo. E esses ambientes, eles são fantásticos, eles são extremamente diversos, frágeis e são considerados, né, como se a gente tem no meio terrestre as florestas como os grandes ecossistemas de biodiversidade, as formações recifais são as formações marinhas, que são as mais ricas e diversas também. E a gente tem, né, uma diversidade bastante grande. Tiago. E assim, esses ambientes eles são bastante explorados, né, pelas atividades tanto de comércio, de indústria, de rede hoteleira. Por que na sua ideia eles fazem tanto uso dessa costa? Olha só, existe todo um atrativo da costa que ele não é de agora, né? A gente hoje tem o turismo de praia e sol, né? Normalmente chamado assim, de você vir à praia, mas o uso da costa, ele é muito antigo, na verdade. Ele começa com um processo de ocupação, de colonização. Antes aqui já existiam, porque a costa em si, ela é muito rica em termos de alimentação. Então, o processo de ocupação dessas zonas costeiras sempre existiu, com as populações indígenas ou então no processo de colonização, porque, né, a colonização chega pelo litoral também. Então, se num primeiro momento a gente tinha uma ocupação basicamente pela subsistência, pesca, né, associada com a agricultura também, hoje a gente tem o turismo, né, são ciclos econômicos associados a essa costa. Então, tem o turismo, né, a ocupação de casas de veraneio, né, a segunda residência, e também agora chegando com mais intensidade a questão do lazer, a questão dos esportes náuticos, por exemplo. A gente vai para as praias aqui em Natal ou para o litoral sul, a gente começa, né, já é bastante frequente o kitesurf, o stand-up, né, o surf já existia, então a gente começa a ter um novo ciclo. E essas diferentes atividades econômicas, elas acontecem justamente porque a nossa costa permite esses diferentes usos. A questão é criar regras para que esses usos eles aconteçam da melhor maneira possível e que em uma condição de sustentabilidade. O governo faz muito propaganda, Lígia, sobre a questão do turismo e vende muito o litoral, os parrachos de Pirangi, Maracajaú, que se coloca. E essa atividade costeira que atrai essa economia também traz um prejuízo. Digamos que se um banhista destrói um coral, ali foram milhares de anos para se construir, lá vai, digamos, o turismo se torna um turismo até predatório. O que é que isso pode ocasionar para a indústria, sobre esse excesso de pessoas na área costeira, exatamente o kitesurf, esses esportes, se não houver esse cuidado com a conservação, o que é que isso pode ocasionar ao turismo, às pessoas e até à saúde das pessoas, dos banhistas? Então, assim, a gente tem que pensar que as formações recifais, elas são como berçários,
né? Muitas vezes, naquelas piscinas, a gente vai ter os juvenis, por exemplo, dos peixes, que são, ao se tornarem adultos, eles são explorados economicamente pela pesca. Então, essas áreas, elas são muito frágeis. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado. E, claro, você tendo um uso maior, você aumenta a possibilidade, né, de impactos negativos, aumenta a possibilidade de pisoteio, de lixo, de uso inadequado. Mas a gente também sabe que é extremamente importante que a população visite e conheça, né, e se aproprie desses recursos, porque faz parte do bem público, isso faz parte dos bens brasileiros, é a nossa costa. Então a gente tem que ter esse equilíbrio entre a visitação, entre o turismo, entre as atividades de lazer, mas também criando uma série de contextos para que esses mesmos recursos eles sejam cuidados, eles sejam conservados. É importante que a gente tenha um ordenamento da costa toda, né, destinando áreas mais para conservação, destinando áreas mais para visitação, para que a gente justamente alcance esse balanço para a gente pensar nas próximas gerações, né, para que as que estão agora possam visitar, mas as que também futuras que também tenham essa chance. Tiago. Realmente a gente precisa fazer esse controle, né, bem feito da nossa costa para que a gente consiga, com as futuras gerações, ter o mesmo acesso que as atuais a gente tem. E para isso precisa haver um controle por parte de reservas. Como é que isso se dá no RN? A gente tem reserva suficiente? Como é que você pode me dizer? Então, assim, uma das estratégias pela Convenção da Biodiversidade, que é um documento legal que o Brasil assinou junto com vários outros países em pró da biodiversidade, é que uma das melhores estratégias é a gente criar unidades de conservação. Então, que são áreas delimitadas que o governo cria, que tem uma administração especial. Pode ser federal, estadual e municipal. Aqui no Rio Grande do Norte, em termos estaduais, a gente já tem duas áreas, duas unidades de conservação que foram criadas. Elas estão no litoral sul, no litoral norte, que é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Ponta de Tubarão, ali em Guamaré e Macau, e a APA de Recifes de Corais, que pega a região de Maracajaú, Rio do Fogo, né? Então a gente já tem algumas iniciativas nesse sentido, mas o litoral sul a gente ainda não tem. Tem uma única reserva de fauna, que é municipal, que é de Tibau do Sul, que ela foi voltada bem para a questão dos golfinhos. Mas o litoral sul ainda a gente não tem uma área definida nesse sentido. E a criação dessas áreas, ela já está provado cientificamente que é fundamental que a gente tenha as unidades de conservação e dentro dessas unidades a gente tem um zoneamento, né, de áreas que se pode visitar e áreas que são melhores de estarem com restrições a essa visitação, justamente para que a biodiversidade consiga ter o seu ciclo natural, né, que os peixes se mantenham ali, que eles, né, toda a fauna continue reproduzindo, e já está cientificamente provado que essas áreas que têm uso mais restrito, elas acabam servindo como fonte para que os animais sejam repovoados nas outras áreas de mais uso. Então, é uma questão estratégica de gestão mesmo, com relação à nossa biodiversidade, a criação dessas áreas protegidas. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Deixa a perguntinha para a Lígia responder no próximo bloco falando sobre isso. Porque o norte tem mais e qual é a dificuldade que tem para se fazer, para se tornar uma área de proteção ambiental no sul? Seria falta de pessoal ou interesse até político sobre essa gestão? Nós voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a Costa Marinha Potiguar com Lígia Rocha, que é doutora em Ecologia e coordenadora do projeto Ponta de Pirangi, também com a participação do coordenador do Sinteste RN, Tiago Linca. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior para a senhora responder sobre a questão das unidades de conservação. No norte tem duas, no sul ainda tem dificuldades, falta uma política associada para a criação dessas unidades de conservação no sul. O que está faltando para dar essa agilidade e igualmente fazer o que fez no norte?
Então, as áreas protegidas, para elas serem criadas, existe toda uma legislação associada, que a gente chama de SNU, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que o RN, na sua legislação estadual, segue, né, essa legislação nacional, e existem uma série de protocolos, assim, né, de passos para a criação. A gente, aí quando eu falo a gente, é a Oceânica, né? A organização que eu trabalho, é a ONG, a gente trabalha na região do litoral potiguar há mais de 10 anos. E o projeto Ponta de Pirangi, especificamente, ele se iniciou em 2010. Desde lá, uma das questões que a gente sempre realizou foi a questão das pesquisas. Então, primeiro, para se criar uma área protegida, é fundamental que se conheça, né, e que se reconheça a importância dos recursos naturais que estão naquela região. Então, hoje, a gente já tem um nível de conhecimento extremamente grande sobre a região do litoral sul. E esse conhecimento não é só da biodiversidade, né, só de fauna e flora, mas é conhecimento também da geodiversidade, da parte geológica. A gente já tem conhecimento também com relação à ocupação humana, à costa ali do litoral sul. E quando eu falo a gente, não é só a Oceânica, mas são os vários parceiros. Então a gente trabalha em parceria com a UFRN nos diversos departamentos, com vários professores pesquisadores, e a gente, juntando toda essa informação, a gente já tem subsídios para falar que sim, essa costa é extremamente importante. Para isso, o que a gente ainda não conseguiu ainda ter uma discussão local a respeito da importância dessa região para a conservação nacional. É importante que se tenha a discussão com os diversos grupos de usuários. Então, assim, o que eu estou chamando de grupos de usuários são os pescadores originariamente, que ficavam na costa, mas todo o resto das cadeias produtivas. Então, né, os empresários e funcionários do turismo náutico, quem é da parte de lazer, né, dos esportes náuticos também, os donos de barracas de praia, toda a parte de setor hoteleiro, né, as gestões municipais, estaduais e federais, para que a gente possa discutir que litoral que a gente quer, que futuro que a gente quer, porque certamente sem ordenar é um tiro no pé, né? É só uma questão de tempo da gente ter um comprometimento dessas praias, das piscinas, da biodiversidade, e aí a gente perde o nosso grande produto, né, o nosso grande atrativo, que é esse nosso litoral. Em contrapartida, se fizer o contrário, vai trazer economia e desenvolvimento sustentável para aqueles que... Exato. Para esses agentes e até para o próprio município. Exato, né? Porque aí o que acontece, o turismo, o turista, ele quer ir para uma área cuidada. Ninguém quer ir para uma área que não tenha saneamento básico, Isso. que tenha lixo nas ruas e nas praias, ou que você vai fazer um passeio, um mergulho, e você você vê quase nada, né? O que o turista quer é ter o seu lazer, ter o seu momento, né, de lazer com qualidade. E é isso que a gente luta pelo litoral sul, que tenha esse ordenamento, que tenham essas regras, que seja participativo, que a gente tenha discussão local, né, nos municípios associados com os diversos grupos, que litoral que se quer e para quem que se quer, porque as pessoas, as comunidades litorâneas, elas estão lá, elas estão no dia a dia, elas não vivem só em função do turismo ou o turista que vai chegar, né? Você tem que ter esses benefícios sociais para o dia a dia delas, ao longo do ano, né? Então a gente tem que criar estratégias para que esse litoral ele seja cuidado ao longo do ano e o uso seja ordenado e que seja bom para quem mora, para quem visita e bom também para a biodiversidade. Só para dar uma informação, a partir de 2014, a gente, Oceânica, em parceria com a UFRN, a gente conseguiu incluir esse litoral sul como área prioritária para a conservação pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, o Ministério, nas suas iniciativas e estratégias, né, de conservação da natureza no país, criou vários grupos setoriais discutindo
Mata Atlântica, discutindo a costa, discutindo, né, o Pantanal, os diversos biomas. E para a zona costeira também tem um grupo com diversos especialistas. E aí, como estratégia, definir quais são essas áreas prioritárias para a conservação. E a gente conseguiu, na reunião técnica em 2014, incluir. Então, hoje, esse litoral sul, ali de Parnamirim até... Cibaúma, né? Na verdade, é um pouquinho antes, Nísia Floresta, até Senador Georgino Avelino ali, aquela área já é reconhecida pelo Ministério como uma área de alta riqueza da biodiversidade e prioritária para a conservação. Então, a gente sai do cenário local, né, estadual, e passa a ter uma importância nacional. E isso é muito bom, na verdade. Assim, a gente entra para o cenário nacional, né? E ainda nessa discussão de unidade de conservação, em 2014, em novembro de 2014, a gente também realizou um primeiro workshop, né, um encontro basicamente com técnicos dos órgãos ambientais e com professores e pesquisadores das universidades para fazer justamente saber o estado da arte dessa região. Então a gente se debruçou trocando conhecimento, né, das diversas áreas, justamente para tentar formatar um documento base para ser encaminhado para o ICMBio, que é o órgão dentro do Ministério do Meio Ambiente que inicia as discussões das unidades de conservação, das áreas protegidas. Então a gente vai caminhando, né, vários passos, pensando no futuro desse litoral sul. Tiago. E pensando nisso, então, como é que se portam as instituições como o IBAMA, o próprio IDEMA, nessa questão da conservação, de fomentar também que se criem esses espaços de conservação ambiental? Uhum. Então, todos esses órgãos ambientais, eles são nossos parceiros, a gente trabalha em conjunto e isso é fundamental. Primeiro, né, você estabelecer essas diferentes parcerias para que cada um com a sua diferente missão possa efetivamente fazer a diferença. Então, nesse workshop discutindo esse litoral sul, a gente teve representantes da Patrimônio da União, da Secretaria de Patrimônio da União, que é federal, do IBAMA, do IDEMA também, representando o órgão estadual, das diferentes ONGs, né, que trabalham na questão ambiental. Então, a gente teve também do ICMBio, que é também federal, especificamente voltado para as áreas protegidas. Existe também toda a parte dos órgãos ambientais na questão da fiscalização, pelo menos no litoral sul a gente vê isso, que eles trabalham em parceria, né? E é dessa maneira que a gente vai caminhando, cada um com a sua missão, mas trabalhando em conjunto para um bem maior. Atingir um bem melhor. Isso. Então, nós vamos para o nosso segundo intervalo. Eu deixo uma perguntinha também, novamente, para a Lígia responder no próximo bloco, sobre essa questão da importância nesses estudos que você já vem realizando no litoral sul, se há alguma espécie com perigo de extinção e qual é o trabalho que vem se desenvolvendo para que se possa manter isso, e vamos aprofundar o projeto Ponta de Pirangi. Nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Estamos com o programa Diálogo Rural de hoje, que conversa sobre a Costa Marinha Potiguar com Lígia Rocha, que é doutora em Ecologia e coordenadora do projeto Ponta de Pirangi, e com o coordenador do Sinteste RN, Tiago Linca. Lígia, eu deixei uma pergunta no bloco anterior, desculpe, sobre essa questão de, a partir dos estudos que vocês realizaram lá no Litoral Sul, se há alguma espécie em extinção e o que está sendo feito, digamos assim, para tentar salvar, tentar amenizar, alguma solução a ser colocada. Uhum. Então, o nosso litoral ele é rico, sim, a gente tem espécies em risco de extinção e a gente tem uma diversidade bastante grande. Então, a gente tem desde mero, que é, né, um peixe reconhecidamente em risco de extinção, com restrição de pesca. A gente tem peixe-boi, que é uma das poucas populações na costa brasileira ainda que existe aqui. Então, tem naquela região bem nos parrachos de Pirangi e entrando um pouquinho do estuário, né? Então, até baleia jubarte. Então, a nossa diversidade ela é muito grande. Então, o que a gente precisa, na verdade, é criar estratégias de ordenar esse uso.
Então a gente conversou um pouquinho, né, a respeito de unidade de conservação. De modo geral, as pessoas podem ter um pouco de receio com a criação de uma unidade de conservação, mas é importante ser falado que esse litoral ele é muito usado, ele é muito visitado e a gente reconhece isso. Então, o que a gente quer é criar estratégias de conservação. E existem diferentes categorias de unidades de conservação que permitem esse uso. O que precisa é que seja ordenado e que tenha um zoneamento para esse uso. A segunda questão é que essas espécies, elas precisam, né, ter, de algum jeito, algumas ações específicas. Hoje a gente não tem nenhum trabalho específico para essas espécies em risco de extinção que você falou. O que a gente propõe é que o ambiente como um todo ele seja cuidado, ele seja protegido com essas diferentes graus e intensidades de uso a serem discutidas localmente com esses diversos usuários que a gente tem do mar. Agora, a gente tem outras estratégias também. Por exemplo, a visitação nos parrachos hoje, ela tem regras muito claras e muito específicas através do TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, firmado entre os órgãos ambientais, encabeçado pelo Ministério Público Federal, IDEMA, Patrimônio da União, Capitanias dos Portos, com as empresas de turismo náutico, as 4 empresas que operam a visitação dos parrachos. E essa é uma estratégia única no Brasil. Então, a gente tem uma área que ainda não é unidade de conservação, mas a gente tem um TAC que ordena a visitação. Então, tem regras muito claras de quantas pessoas por passeio, o tipo de embarcação, em cada passeio e no total, quantas pessoas que podem frequentar ali os parrachos na área de turismo. E o TAC também define uma área de visitação de lazer para aquelas pessoas que têm a embarcação própria que querem visitar os parrachos. Então, essa é uma ferramenta fantástica, na verdade, porque a gente tinha uma visitação extremamente intensa nos parrachos de prancha. Predatória, porque não tinha regra nenhuma, né? E é aquela velha história, é patrimônio público e terra de ninguém. E todo mundo vai, mete a mão, mete o né? pé. Então, o patrimônio público, ele tem que ser protegido, ele é nosso, ele faz parte. Né? Eu quero que a minha filha tenha a chance, na sua vida adulta, de estar lá, visitar e levar os meus netos. E essa é a ideia da gente criar as regras né, para o nosso bem comum. Então, através do TAC, dos parrachos de Pirangi, a gente consegue criar essas regras diárias de visitação. E o que a gente vê é que aí tem uma diminuição bastante grande do impacto. E essa é a estratégia, né? Ordenar para que seja bom, não só para a visitação, mas também bom para a biodiversidade. Tiago. E agora vamos falar um pouquinho do projeto Ponta de Pirangi. Uhum. E como é que ele se dá? Tem participação da população? Não tem? Diz um pouquinho para a gente sobre. Tá. O Ponta de Pirangi, a proposta dele é um projeto socioambiental. Então, o que a gente considera é que apoiando as iniciativas de participação da sociedade com conservação, com embasamento técnico, que é o nosso aporte, né, o nosso apoio nesse processo, a gente juntos consiga efetivamente cuidar desse litoral e protegê-lo, permitindo os usos de uma maneira mais sustentável. Então, a proposta é a conservação desses recursos marinhos, mas de maneira integrada, né, na gestão da zona costeira com a participação popular. A gente desenvolve o projeto de Ponta de Pirangi em diferentes fases. Hoje a gente está na segunda fase. A primeira foi 2010 e 2011. A gente está finalizando a segunda fase, que começou em 2014, 2015 e vai até oficialmente agora a fevereiro de 2016. E ao longo desse projeto a gente teve várias linhas de ação, né? A pesquisa ela continua, então a gente continua fazendo a identificação, conhecendo melhor as formações recifais rasas e profundas, e a gente começou a monitorar para que a gente não só tenha como se fosse uma fotografia do que tem, mas entender ao longo do tempo como é que essa biodiversidade, como é que as espécies vão acontecendo. E a gente tem uma das linhas de ação é a participação popular
através das nossas campanhas. Então, a gente desenvolve a campanha Praia Limpa e Verão Cuidando das Praias e também a comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente, com as associações locais, com as escolas da região, com a participação dos órgãos ambientais e o apoio também das gestões municipais. O projeto ele vai da Praia de Cotovelo, Pirangi do Norte, Pirangi do Sul, Búzios e Tabatinga, então é esse recorte. Então a gente trabalha diretamente com tanto o município de Parnamirim quanto o de Nísia Floresta. Quando a gente falou, Lígia, só para interromper para falar de um assunto até importante que você colocou sobre a questão da educação ambiental, que eu acho que tudo se passa pela questão da educação ambiental. E como a gente está no mês de janeiro, na questão do turismo, da alta estação, das pessoas frequentando a praia, essa educação ambiental que tem que ter também com o turista que vem, com o banhista que está lá colocando, porque o turista vem e volta, e o patrimônio daquele que mora lá se desfaz, digamos assim. Qual a importância dessa educação ambiental em se colocar em prática, além do trabalho que vocês fazem? Então, juntando as duas coisas, faz parte do nosso trabalho a gente ter ações diretas na praia também. A campanha Verão Cuidando das Praias é isso, é fazer uma intervenção direta com o público nas praias e nos parrachos, justamente chamando a atenção. Existe uma política pública do Ministério do Meio Ambiente que chama Conduta Consciente nas praias e nas piscinas, nas formações recifais. Então a gente divulga o projeto, a gente divulga a importância dessa região e também já leva, né, a conduta consciente ou quais são os comportamentos adequados em praia e nas piscinas naturais para se diminuir os impactos e que todo mundo usufrua da melhor maneira possível. Então, por exemplo, na região dos parrachos de Pirangi é proibido o uso de nadadeira. Então, isso faz parte da conduta consciente e é proibido porque ao você usar a nadadeira, você levanta muita areia do fundo, né? E a gente tem muitos organismos filtradores, que eles filtram a água para se alimentar. E eles não vão se alimentar de areia. Se você aumenta muito a suspensão de areia, eles acabam pegando areia, gastando energia, né, para coletar e não é alimento. Então, são esses tipos de comportamento que a gente informa, explica, né, e também chama atenção para o cuidado geral desses ambientes. Agora, a gente tem as ações de educação ambiental com os turistas, com, né, as pessoas que moram, com as pessoas que passeiam e tem também ao longo do ano. Então, por exemplo, em 2014 a gente fez o primeiro curso de capacitação dos professores da rede pública, das escolas da faixa litorânea, tanto de Parnamirim quanto de Nísia Floresta. E foi uma iniciativa excepcional, foi muito, muito boa. A gente tem a proposta de estar trazendo, né, essa capacitação para todos os educadores. A gente fez um curso piloto, foram 32 professores, mas é fundamental que tenha isso, né, que a gente tenha essas diversas iniciativas. Nós teremos... O Tiago teria outras perguntas aqui, teríamos muitas outras perguntas a se colocar, mas infelizmente nosso tempo terminou. Nós gostaríamos de agradecer a professora Lígia Rocha, que é doutora em Ecologia, pela sua participação aqui no Diálogo Rural. Eu que agradeço, sempre é uma grande oportunidade estar participando, né, e divulgando o projeto e chamando a atenção para o nosso litoral sul potiguar. O Tiago Link, que é coordenador do Sinteste RN, que está estreando aqui no nosso programa. Obrigado também pela sua participação aqui no Diálogo Plural. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações do nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.